Continuando aqui com a regra 3/8 de Simpson, vamos supor que agora a gente queira uma estimativa para uma integral, só que agora eu vou ter 5 segmentos. Então, uma alternativa seria a gente aplicar a regra 1/3 de Simpson nos dois primeiros e a regra 3/8 nos 3 últimos segmentos, como mostra a figura a seguir. Porque se eu tenho 5 segmentos, eu não consigo nem utilizar a regra 1/3, porque não é um número par de segmentos, e nem a regra 3/8, porque não é um múltiplo de 3. Mas quando eu combino as duas, eu consigo calcular, obter uma estimativa para minha integral usando os 5 segmentos. Então, por exemplo, vamos usar a regra de Simpson, aqui eu vou ter que pensar como que eu vou combinar, para calcular a integral de 0 até 1 da mesma função que a gente fez anteriormente, só que agora o meu intervalo é de 0 a 1 e o meu h continua sendo 0,2. Então, a gente não pode aplicar diretamente nenhuma das regras, porque o meu número de subintervalos é o n, que é 1 menos 0 sobre o h, que é 0,2, então eu vou ter 5 subintervalos, como eu comentei. Para ambas as regras não vai ser adequado. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso utilizar a regra 1/3 para integrar de 0 até 0,4, que é os meus dois primeiros, e a regra 3/8 para integrar de 0,4 até 1, que é os meus 3 últimos, ou então utilizar a regra 3/8 no intervalo de 0 até 0,6, que seriam os 3 primeiros, e depois a regra 1/3 nos dois últimos aqui, de 0,6 até 1. Então, vamos considerar a segunda possibilidade, que eu aplico nos 3 primeiros a regra 3/8 e nos dois últimos a regra 1/3 de Simpson. Então, vai ficar como aqui a minha integral de 0 a 1 de a elevado a x cosseno de x dx. Vai ser aproximadamente 3h sobre 8 do f de x0, mais 3f de x1, mais 3f de x2, mais f de x3. Então, aqui eu estou aplicando nos 3 primeiros subintervalos, mais o h sobre 2, que multiplica o f de x3, mais 4 vezes o f de x4, mais o f de x5, estou aplicando aqui nos meus dois últimos subintervalos. Substituindo, então, o x0, x1, x2, x3, x4 e x5, né? Então, vai ser essa expressão aqui, que multiplica o f de 0, mais 3 vezes o f no ponto 0,2, mais 3 vezes o ponto no f 0,4 e assim sucessivamente. Então, eu substituo, por exemplo, o f de 0 vai ser elevado a 0 vezes cosseno de 0, o f do 0,2 é o elevado a 0,2 vezes cosseno de 0,2 e assim por diante. Então, vamos utilizar o VCN para calcular essa integral. Então, eu vou vir aqui no VCN, integração simples dada a função. Eu vou começar, então, aqui o meu x de 0 até 0,6, meu passo h, 0,2 da minha função. Então, vai ser esp de x vezes cosseno de x. Vou vir aqui na segunda regra. Ele calculou, né, os coeficientes 1, 3, 3, 1, igual a gente já havia encontrado. O valor aproximado aqui, então, dessa primeira parte é 0,76629. Utilizando, então, a segunda regra nos 3 primeiros subintervalos. Agora, a gente vai calcular nos dois últimos. Então, aqui, o meu x inicial é 0,6, o meu x final é 1 aqui. Meu passo h, 0,2, a função continua a mesma. E agora, eu vou calcular aqui a primeira regra de Simpson. Então, eu vou pedir para calcular. E o valor aqui, né, vai ser de aproximadamente 0,6165, os coeficientes 1, 4 e 1, como a gente encontrou na mão também. E dessa forma, né, somando os dois valores, a gente obtém, então, que a integral de 0 a 1 de elevado a x cosseno de x dx é aproximadamente 1,3779, utilizando aqui 5 subintervalos.